Você sabe quem foi o primeiro faraó e como era a vida no Egito antes da dinastia dos faraós? Seja bem-vindo, eu sou o professor Vinícius Bernardo e hoje nós vamos falar sobre a história do Egito. Essa história se passa nas margens do rio Nilo. Mas quando é que o homem começa a ter papel nessa região? O atual Saara nem sempre foi um deserto. Essa região começou a passar por um processo de dessecamento no início do período Neolítico. Tendo menos água, os povos nômades e seminômades que viviam na região começaram a buscar por pontos de água e assim chegaram até a região do Nilo. Mas esse processo não aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo lento e gradativo. Tendo ocorrido dessa forma, essa população que foi se fixando aos poucos na margem do Nilo não era homogênea. Eram diferentes tribos, de diferentes regiões e de diferentes costumes, mas a base era essencialmente africana. E está aí um ponto importante. O Egito fica localizado ao nordeste do atual continente africano. Esse período de dessecamento e de início do Neolítico corresponde à chamada Revolução Agrícola. A primeira atividade agrícola deve ter ocorrido na região de Jericó, na atual Cisjordânia. A hipótese de o Egito ser o berço da agricultura já não é mais tão aceita, mas é muito difícil estabelecer certezas a esse respeito. Para quem tiver interesse sobre a Revolução Agrícola e também a Revolução Urbana, eu vou indicar aqui um autor, Gordon Childe, os livros Evolução Cultural do Homem e O que Aconteceu na História. Nesse momento, nós vamos nos concentrar em outras questões. Por exemplo, na importância do homem ter se fixado em uma região. Isso foi determinante para o início do uso da cerâmica, para a domesticação e criação de gado, para a agricultura e para a criação de diversos utensílios que visam satisfazer as necessidades do homem. Mas nós não devemos pensar em uma cultura neolítica comum a todos os povos do período. Cada grupo, a partir do seu número de membros, condições geoclimáticas, fauna e flora naturais, matérias-primas disponíveis, além de outros fatores que fizeram que se estabelecessem características culturais específicas de cada grupo. Sobre essas características específicas, vale consultar a obra História Geral da África, o primeiro tomo, das páginas 726 até 737. Os livros foram distribuídos pela editora Unesco de forma gratuita em formato PDF. De forma geral, essas condições climáticas e ambientais fizeram com que surgissem dois grupos distintos simultaneamente. Um grupo que fica ao sul do Egito e um grupo que fica ao norte. As diferenças culturais entre esses dois grupos vão ser preservadas até a unificação do Egito na primeira dinastia. A parte ao norte, que se localiza no delta do Egito, nós vamos chamar de Baixo Egito. E a parte ao sul, que fica no vale, nós vamos chamar de Alto Egito. Aqui tem um ponto que às vezes pode confundir. No mapa, o norte está acima do sul, mas aqui estamos falando que o norte é o baixo e o sul é o alto. Isso se deve ao fato de que a nascente do rio fica ao sul e é a parte mais alta. E o fim do rio fica ao norte, que é a parte baixa do rio, e por isso Alto e Baixo Egito. No início do Neolítico até a fase final do pré-dinástico, que pode ser chamado de pré-dinástico recente, as diferenças entre os dois grupos estavam no âmbito artístico. Mas para falar sobre essas questões específicas, seria necessário um vídeo só sobre isso. Deixa nos comentários para eu saber se você se interessa pelo assunto. O importante para o momento é que a fase da aldeia e da família são ultrapassadas. Passam a se reunir em associações mais amplas, que podem ser chamadas de nomos. No final do período pré-dinástico, as diferenças já não são no âmbito artístico. Surgem divisões entre estruturas sociais e é dado início a conflitos entre os dois grupos. Nesse período, os nomos de cada região se unem e formam duas grandes confederações. Esse conflito é representado por imagens do deus Sete, que era adorado ao sul, lutando contra o deus Horus, que era adorado ao norte. Existe uma hipótese de que, num primeiro momento, houve uma vitória do norte sobre o sul. E essa inferência é feita porque o deus Horus, que a princípio era adorado no norte,
começa a ser adorado também no sul, mas há muito pouco espaço para certeza sobre isso. O fato é que se existiu essa primeira unificação, ela durou muito pouco tempo e logo as duas regiões retomaram a sua independência política. Agora, com certeza, num segundo momento, houve uma vitória do sul sobre o norte. Foi criado um estado unificado em todo o vale, governado por reis do sul, originário de Tis, constituindo as primeiras dinastias chamadas dinastias Tiinitas. E é por essa razão que às vezes esse período do pré-dinástico recente pode aparecer como pré-tinita. Isso se deu da seguinte forma: havia um certo rei escorpião que unificou parte do vale, da região de Hieracómpolis até onde seria Mênfis, mas ele não conseguiu dominar o delta. Pode-se supor que Narmer foi seu sucessor. Ele aparece uma palheta votiva usando a coroa branca do sul e a vermelha do norte. O rei Men, ou seja, Menés, foi o primeiro faraó e ele é associado a Narmer. Logo após a sua primeira vitória, Narmer instala sua capital em Mênfis, que fica em uma região próximo à fronteira entre a região do norte e sul. Esse período foi marcado por árduo esforço de consolidação. A cultura final do período pré-dinástico recente permanece até cerca de 300 anos após a primeira dinastia. Esse vídeo fica por aqui e eu espero que você tenha gostado. Nos próximos, falaremos sobre as primeiras dinastias dos faraós. O canal está apenas começando. Ajude a crescer. Não se esqueça de dar like, comentar e compartilhar. Muito obrigado a todos.